1 Coríntios, capítulo 2. Nosso texto está contido dos versículos 1 do capítulo 2 até o versículo 16º. Texto longo. Vamos orar, queridos? Todos acharam? Amém. Queremos pedir também a você que está pela internet, conectados conosco, se você tiver uma Bíblia, por favor, também abra e deixe a sua Bíblia aberta, por favor, ou deixe o seu celular ligado no local onde nós estamos ministrando. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite, por este momento, Deus, pela sua presença no nosso meio, pelo seu Santo Espírito, prometido e já concedido, ó Deus, que nos tem cuidado, nos tem orientado, ó Deus. Perdoa os meus pecados, Pai, perdoa os pecados dos meus irmãos, e enche, Senhor, este salão da sua presença, Senhor. Ministra o teu poder, ó Deus, e transforma-nos mais e mais, mais e mais à semelhança de Jesus Cristo. Senhor, esta é a nossa grande, primeira, única, absoluta necessidade, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Muito bem, irmãos, nós temos um tema hoje para desenvolver, e antes de olharmos o texto, o nosso tema está no boletim, Evangelho, a mensagem poderosa. Evangelho, a mensagem poderosa. De quem? De Deus. E antes de lermos o texto, eu quero convidar você a olhar o versículo 2 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 2, vamos ler juntos? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos ler de novo, irmãos. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim nesta noite, para iniciarmos esta meditação. O que Deus estava fazendo na cruz? O que Deus estava fazendo na cruz? Porque Jesus Cristo é Deus, sempre foi. Esta é uma pergunta que precisamos respondê-la, mas respondê-la não de acordo com as nossas vãs ideias, sutilezas, ou filosofias que por acaso surjam em nosso meio, mas respondê-la de acordo com a Escritura, respondê-la de acordo com a vontade de Deus. Uma segunda pergunta: quanto você, meu irmão, minha irmã e eu mesmo, temos entendido da Bíblia? Quanto você e eu temos entendido da Bíblia Sagrada, da Escritura? Precisamos entender a Escritura como ela é, e não como nós imaginamos que seja. Precisamos pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus como ela é, e não enfeitada com algumas situações que vão de alguma forma aqui e ali, deformando aquilo que é indeformável. 1 Pedro está escrito que devemos deixar para trás toda hipocrisia, todo dolo, e desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação, crescimento para a justificação, crescimento para conhecer mais acerca de Cristo. E o apóstolo então fecha o assunto dizendo: se é que você, que vocês, que a igreja já tem
conhecimento, sabe que o Senhor é bondoso, que Ele é Salvador, que Ele é o Cristo que esteve na cruz. Se é, vai funcionar. Se não é, nós vamos ficar apenas no nível da religião, nos enganando. Pois bem, irmãos, o nosso texto então está aqui. Eu quero convidá-los a que leiamos primeiro a porção do versículo 1 ao versículo 5, pensando nesta pergunta: o que Deus estava fazendo na cruz? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Leiamos então ainda os versículos 8º ao 10º. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, leiamos juntos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, e é o Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui está então parte do nosso texto, e que nós vamos então discorrer na sequência. Não esqueça a pergunta: o que Deus estava fazendo na cruz? Meus irmãos, muitos, durante esses 1019 anos de igreja, da ressurreição para cá, e para trás também, muitos têm dominado a ciência, ou as ciências, com muita maestria, com muito estudo, com muita profundidade. Hoje, na época atual, muitos têm dominado a tecnologia, todo o sistema que está rodando na Terra, toda a net, encadeada uma na outra, de forma assim assombrosa, chegando até a inteligência, já um nível de inteligência artificial. Tal é o crescimento nessa linha de conhecimento tecnológico. Mas há outros também, irmãos, em nosso meio, eu quero me incluir nesta também, que às vezes estamos assim numa rodada de amigos, de irmãos, e nós temos uma habilidade imensa, enorme, de comunicar piadas. Nada contra piadas, irmãos. Algumas são indecentes, que deveriam ser deixadas de lado, mas contamos algumas piadas, e nós fazemos as pessoas rirem. Elas tomam risos e gostam de ouvir, e você sabe que você tem um jeito assim de contar, uma piada aqui, outra acolá. Nada errado em contar piadas, nada errado em conhecer muita tecnologia, nada errado em dominar as profissões, as ciências, nada errado, irmãos, nada errado. Mas aí tem uma pergunta: mas quanto nós entendemos da Bíblia? Como igreja, como filhos de Deus, quanto nós conhecemos da Escritura? O que de fato da Escritura é verdadeiro e vive em nossa vida dia a dia? Porque, irmãos, muitos incultos, nada contra incultos, porque ser inculto não é demérito, apenas não estudou. Quantas pessoas incultas, quantas pessoas analfabetas, quantas pessoas que não ouvem, são surdos,
E ao ser penetrado pela palavra de Deus, pelo resultado de Deus na cruz, enchem-se de poder e sabedoria, alegram-se e passam a viver de maneira cristocêntrica para a glória de Deus Pai. Por que isso acontece? Pois bem, irmãos, nós estamos tratando aqui de uma cidade, Corinto. Cidade de Corinto, uma cidade da Grécia. Já foi dito, imagino que na semana retrasada, porque já deu a introdução do capítulo 1. Esta cidade, nesta época, ela despontava, inclusive, adiante da cidade de Atenas. Era um centro cultural do conhecimento, portuária, rica, extremamente imoral. Ali havia uma deusa, um templo lá de uma deusa, e ali desenvolviam então cultos a essa deusa, e depois, quem sabe à noite, pelo menos 1000 mulheres estavam aí na sua vida sexual pelas noites. Era uma cidade onde estava o centro do homossexualismo daquela idade, daquela época. Mas não era só isso, irmãos. O Corinto, por ser ali a estrela da Grécia, também se desenvolvia lá tudo aquilo que se imaginava em termos de filosofia, de sofia. Sofia, conhecimento. Filo, amor. Aquele que ama conhecimento. Filosofia. Ali estavam os maiores filósofos. Por lá passaram Platão, Sócrates, com seu discípulo Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros tantos. Esta cidade, ela se avantajava e ela se orgulhava do altíssimo conhecimento humano, filosófico. Este era o ambiente de Corinto. E foi para esta cidade que Paulo então, está lá em Atos capítulo 18, nós não vamos ler, mas na sua segunda viagem missionária, de repente ele agora vai para Corinto. E em Corinto ele chega, neste ambiente hostil, não é muito diferente do nosso Brasil, não é muito diferente do nosso Amazonas. Nós estamos numa linha mais ou menos equivalente a essa situação, no sentido de vida espiritual mundana. Ali, então, levantou-se uma crítica feroz contra Paulo. Por que era uma crítica feroz? Porque este homem, Paulo, estava ali anunciando, fazendo seus discursos ao povo daquela cidade. Mas que discurso? Discurso em fraqueza, em temor, em tremor. Esse homem tinha acabado de vir de uma grande surra. Imagina-se que no seu espírito havia um arrobo de poder, porque o poder é Cristo, mas ele estava como que mais ou menos intimidado. Por isso que ele diz aqui no versículo 2, olhe na sua Bíblia: porque decidi nada saber entre vós. Todo o nível de conhecimento que vocês têm aqui, eu deixei de lado. Eu estou aqui apenas para comunicar duas coisas. A primeira, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a segunda, a sua cruz. Ele crucificado, a sua obra. A pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Aqui está o centro do evangelho pregado por Paulo na cidade de Corinto. De onde depois de 18 meses, uma igreja desabrochou, um rebanho de Cristo apareceu. Muitos foram batizados ali naquela área, naquela região. Paulo não pôde ficar muito lá. E agora o apóstolo Paulo está entristecido. Por que ele está entristecido? Porque estava havendo agora uma mistura
uma mistura de filosofia com teologia. A imoralidade da cidade, de muitas pessoas convertidas, estava vindo para o seio da convivência da comunidade cristã. E Paulo então, agora escreve a sua carta, esta epístola, para reorientar, reorganizar a vida daquele povo. Esta carta não foi só para eles, irmãos, é para nós também, é para mim, é para você, porque ela está rica, recheada de princípios e valores de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, veja lá na sua Bíblia, versículo 22, olha o que está escrito. Você está no capítulo 2, é só olhar do capítulo 1, versículo 22. Olha o que Paulo remete para lá. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Versículo 23, vamos ler juntos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse era o ambiente. A retórica, as escolas de sofistas estavam em alta em Corinto. E de repente chega um homem lá, que deixou de lado todo o seu conhecimento filosófico. Paulo era culto, extremamente culto. A Bíblia diz que ele se avantajava de muitos da sua idade, mas ele resolveu esvaziar-se de todo esse conhecimento e apenas viver, pregar e anunciar o Evangelho puro, sem mistura, porque é Ele quem transforma o coração, é o Evangelho que chama o pecador, eleito por Deus, a se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sem mistura, irmãos. Não é a gororoba, que muitas vezes nós ouvimos hoje, aqui e ali, mas é o Cristo, na cruz, que morreu e ressuscitou por você e por mim, para eliminar o pecado e perdoar os pecados. Portanto, irmãos, eu quero destacar aqui algumas verdades nesse texto, e a primeira delas, eu quero chamá-la de a metodologia de Deus, se bem que já a vimos aqui um pouco na fala que estamos desenvolvendo aqui nesta noite. Muito bem, Deus deu a Paulo uma mensagem simples, direta e poderosa, apesar do seu estado de fraqueza, de timidez. Quando, irmãos, olhamos para o livro de Atos, ficamos pensativos. Este homem, vigoroso, corajoso, quantas surras esse homem levou, levantava do chão, da peia, 39 lapadas, levantava e horas depois, talvez dias depois, sem antibiótico, porque não havia um antibiótico como nós temos hoje, para sarar rapidinho, ele estava de novo empreendendo a sua pregação, anunciando o Evangelho e dizendo que só Jesus Cristo salva. Mas em Corinto, ele agora está numa outra condição, há como que um certo receio, as suas emoções estão como que fragilizadas, mas o seu espírito está atento, está alegre, está vigoroso. Por isso a sua mensagem, ela é uma mensagem simples, direta e poderosa. Por que é simples, irmãos? Porque ela não está rebuscada. Paulo não tomou parte daquilo que se conhecia em Corinto, até poderia ter feito, mas não fez. Ele criou o evangelho puro. E porque esta mensagem dele é direta, meus irmãos, porque o pecador, todas as pessoas querem ir para o céu. Você conhece alguém que diz que não quer ir para o céu? Pergunta a uma pessoa, você quer? Claro, todo mundo quer ir para o céu, não tenha dúvida, todo mundo quer ir para o céu, todos querem ir para o céu. Mas quando você diz, olha, meu irmão, meu amigo, para ir para o céu, você precisa compreender um fato. Que fato? Jesus Cristo crucificado naquela cruz, por causa de você e por causa de mim,
Meus irmãos, olhem para cá. Isso é um tiro no coração do orgulho do homem pecador. E ele rejeita. Quem não vai rejeitar? Os eleitos. Aqueles para os quais o Evangelho foi levantado nesta terra pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No mais, com certeza irão dizer não. Vamos ao versículo 1. Eu, irmãos, aqui está no singular, eu, Paulo. Grave isto, singular. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Primeiro versículo. Paulo não se fez valer de depender da sua eloquência, porque eu tinha. Paulo também não resolveu maquiar a mensagem com algumas outras orientações e alguns outros instrumentos. Às vezes nós dizemos hoje, que olha, você precisa aceitar Jesus, porque se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, você vai conseguir emprego, Ele vai te curar, e vai por aí afora. Meus irmãos, isto acontece mesmo, mas não é este o âmago do Evangelho, não é este o âmago da mensagem, não é assim. Então Paulo, ele não quis rebuscar, ele não botou a maquiagem humana, ele estava olhando para Cristo e este crucificado, e esta era a sua paixão, este era o seu conteúdo, a sua expressão de vida e de coragem e de fé, e deve ser a sua e a minha também. Não importa a situação, mas tem que ser isto, porque isto é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele optou por depender única e exclusivamente da ação do Espírito Santo. Olha o texto. Eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos. Esta palavra, irmãos, anunciando-vos, no original, ela tem uma conotação muito especial, muito preciosa. Qual é a conotação desta palavra, anunciando-vos? Naquele tempo, naquela antiguidade, não havia internet, irmãos. Não havia ainda televisões, rede de televisão. Os reis da época, ou o rei, basicamente, ele valia-se de quem então? Do arauto ou dos arautos. O rei fazia a sua mensagem, escrevia a sua mensagem, chamava os arautos, 2, 3, 4, 5, 10, não sei quantos, e mandava aquela mensagem para o seu reino, para as suas possessões. E estes arautos teriam que levar esta mensagem e entregá-la sem adulterá-la. Não poderia acrescentar e nem diminuir nada, nem uma vírgula, sob pena de perderem as suas cabeças. Esse texto, ele está ajustado com esta expressão. Paulo conhecia muito bem isso. Ele fora um centurião romano, ele conhecia a vida militar, sabia como funcionava isso. Portanto, ele disse, anunciando-vos o testemunho de Deus, não é o dele, é o testemunho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E como fez isso? Não com ostentação, não com a sofia ou a filosofia, não com uma verbologia pomposa para impressionar. Não, irmãos, não. Aí vem o versículo 2 que ele disse, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este versículo 2, irmãos, é o centro do Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem Cristo crucificado. Não existe. Pode até existir algum por aí que a gente sabe que tem alguns com essa nomenclatura, mas não é o Evangelho, o testemunho de Deus, não é. Depender do Espírito Santo, versículo 3. E aí, aqui é um momento em que Paulo agora deixa de olhar para Cristo, sem deixar de olhar,
deixa de olhar para a cruz, sem deixar, e agora ele olha para ele. Ele disse: foi em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós, mas eu não amarelei, eu não recuei. Meus irmãos, muitas situações surgem em nosso meio, contra nossa vida, contra a nossa fé, contra a sua fé, contra a minha fé. Ainda que estejamos em fraqueza, emocionalmente combalidos, o Senhor é o Deus que cuida do seu povo. A sua vida não pertence a você, pertence a Ele. A fé que você vive e expressa é dom de Deus. A graça salvadora que trouxe você do império das trevas e plantou você no reino do Filho do seu amor é dele também. Fraqueza. Quando olhamos Atos 18, acho que versículo 8 ou 9, encontramos lá que Paulo também naquela situação, devido a tanta perseguição, tanto aperto, tanta dificuldade, à noite o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Paulo, não te cales, continue a falar, não lhe farão mal nenhum nesta cidade, porque aqui eu tenho muitas vidas para serem salvas. Há uma comunhão entre esse homem, esse pregador, e o Senhor da obra, e o Senhor do Evangelho. E finalmente chegamos ao versículo 4 e 5, que eu quero convidar você a ler comigo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, linguagem persuasiva, alguma coisa como que ligado à escola de sofistas, um sofisma poderoso, que consegue provar que o errado está certo. Esses filósofos de Coríntios, eles se punham nas praças com seus discursos eloquentes, poderosamente eloquentes, pré-fabricados, usando todo o sofisma e a dialética, a argumentação forte. Para quê, irmãos? Para granjear seguidores. Havia uma disputa de filósofo. Qual deles era o melhor? Paulo não entra nisso. E ele diz aqui: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele poderia ter feito, mas não fez. Mas em demonstração, leia comigo, em demonstração do Espírito Santo e de poder. Para quê, queridos? Porque ele estava com este propósito de engrandecer sempre o nome de Deus e não dele. Para, resposta, que a vossa fé, a sua fé, a minha fé, a fé dos irmãos de Corinto não se apoiasse em sabedoria humana, filosofia, engano, mas no poder de Deus. Esta palavra, meus irmãos, que está aqui, mais em demonstração do Espírito de poder, muitos de nós ficamos confusos com esta frase. Você fica logo pensando assim, bom, alguns pensam, mas o que é isso então? É que tem um grupo de pessoas que está falando e orando em línguas, é gente que está sendo curado para todo lado, é isso que está acontecendo? Até poderá acontecer, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto original está falando que Paulo está dizendo aqui textualmente, completamente, que esta demonstração de poder é que vidas foram e estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Esta é a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus na vida do pecador, do perdido, do condenado. Este é o maior milagre na vida de uma pessoa, este é o maior sinal, esta é a maior bênção. Portanto, irmãos, Paulo pregava, mas ele não queria glórias para ele. Hoje nós vivemos um tempo assim muito esquisito, muito parecido. Paulo não era vendedor do Evangelho,
nunca foi, nunca mercadejou a Escritura. Hoje nós percebemos que em alguns locais, alguns pregadores estão vendendo o Evangelho, trocando a pregação por recurso, por dinheiro, por prestígio, por status, por posição. Essa mistura é maligna, esta mistura é completamente confusa e contrária à Escritura e àquilo que Deus se propõe através do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A filosofia tem seu valor? Tem. A psicologia tem o seu valor? Tem, porque é uma ciência. A filosofia, a sociologia, a psicologia, a engenharia, todas as GIAs têm o seu valor, mas ela não tem poder de transformar a vida, de regenerar o pecador, de fazê-lo ressuscitar no Espírito, por conta da morte e a ressurreição de Jesus aplicada pelo Espírito Santo. É apenas uma ciência, e são bonitas, e fazem parte da nossa vida comum, no dia a dia, mas isso não é Evangelho. No versículo 5, estamos nele, para que a vossa fé não se apoiasse em mim, na sabedoria que eu tenho, mas ficasse apoiada, descansada, segura, firme, em um poder único, que é o poder de Deus. Isto, irmãos, depende do poder de Deus, somente a salvação de um homem ou de uma mulher. Hoje de manhã eu estava pregando aqui, pela manhã. Tive vontade no final de fazer um apelo. Depois eu recuei, pedi para os irmãos ficarem de pé, oramos. Depois do final, uma pessoa me procurou, irmã de um rapaz que está vindo à igreja, vindo aos cultos. E ela disse: pastor, esse aqui é meu irmão. E ele foi completamente compungido, e ele quer fazer uma aliança com Jesus. Eu vou repetir, irmãos, ele está completamente compungido, e ele quer entregar a vida dele a Jesus. Eu disse: como é teu nome, querido? Aí ele me disse. Eu disse: você quer entregar sua vida a Jesus? Ele caiu no choro aqui. Olha para cá, irmãos. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós nos apressamos e anunciamos um evangelho mais assim, ligado a uma coisa muito doce, e aí alguém acaba fazendo uma decisão e depois isso não vinga. A melhor forma de você saber que aconteceu alguma coisa por obra do Espírito Santo no coração de um pecador é quando ele mesmo diz: agora eu entendi, eu quero. Aí não é obra de homem, aí é o sobrenatural, aí é a expressão do Evangelho que está tomando forma e vida na vida do pecador. Portanto, irmãos, a fé, a graça de Deus, a graça salvadora, o holofote, não é para pregadores, não é para o crente, não é para você, não é para mim, é exclusivamente para Cristo Jesus. Ele é o Senhor da glória, é a Ele que pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que cabe a você, o que cabe a mim, irmãos? Descansar na fidelidade de Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que aplicou no seu coração, no meu coração, a obra redentora, e por isso estamos aqui hoje à noite. Amém, irmãos? Mas descansar como, pastor? Descansar. Alguém já leu o Salmo 37? Salmo 37, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Fará sobressair a tua justiça. E o teu direito como o sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia, irmãos, é o direito do crente. O sol ao meio-dia, alguém consegue tocar o dedo no sol? Alguém consegue pelo menos encará-lo, olhar para ele? Duvido. Deus está dizendo que o seu direito, o meu direito,
É tão quente, tão poderoso, que não pode ser tocado nem olhado. É com Ele este assunto, é Ele quem garante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor, espera nele, não te irrites, porque o ímpio está prosperando. Não te irrites, deixa a ira, abandona o furor, isso vai acabar mal. Isto é a Escritura. Louvado seja Deus. Segundo lugar, irmãos, nós queremos pensar agora em mais um aspecto: a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Nós leremos dos versículos 6 até o versículo 9. Vamos lá, queridos? Entretanto, juntos, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus, na eternidade, preordenou, desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, nenhum, irmãos, conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais, diga aí, jamais, teriam crucificado o Senhor da glória. O Senhor da glória. Mas, como está escrito, deixa o Senhor ministrar ao seu entendimento agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Esta palavra é para você. E ela é de graça. Não precisa pagar. Você precisa crer. Crer apenas. Sabedoria de Deus está aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus Pai tem preparado para aqueles que o amam. Quem são esses que vão amá-lo? E meus irmãos, são aqueles que primeiro são amados por Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, você já foi e era e está sendo amado por Deus. Isto é o Evangelho, sem mistura. Portanto, Deus descortinou o mistério que estava oculto, por causa de você e por causa de mim, na cruz. E revelou por meio do apóstolo Paulo, para que a igreja pudesse viver, usufruir, se enriquecer espiritualmente, por meio de Cristo Jesus, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, porque não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o Evangelho, meus irmãos, é a própria pessoa de Cristo Jesus, que se fez homem, e andou no nosso meio aqui, ensinando, pregando. O Evangelho andou no nosso meio, o Evangelho falou, o Evangelho comeu, o Evangelho pescou, o Evangelho foi crucificado, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por causa de você e de mim. Por isso que o texto diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes nós usamos isso aqui em funeral. Eu já ouvi em funeral, alguém lendo esse texto aqui e dizendo: olha, o que está aqui, é verdade, irmãos, é verdade, porque nós somos a igreja de Deus. Há uma igreja triunfante que está na glória, mas há uma igreja militante que está na terra. Mas Paulo está dizendo, o Espírito Santo está pregando para a igreja que está militante na terra.
Há um algo misterioso que estava oculto e que agora foi revelado, está sendo revelado e é revelado agora nessa escritura para você e para mim. Um descortinar. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, as filosofias, as invencionices, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A nada. Por que a nada, irmãos? Porque só tem uma coisa que é real: Cristo Jesus. Só tem algo que é real: o Evangelho de Deus. Só tem algo que é real: o testemunho de Deus. E só tem algo que é real: você, se você nasceu de novo, está em Cristo. Nunca mais você vai perder a sua salvação, se de fato você nasceu de novo. Isto é irreversível. Isto é o Evangelho. Os experimentados são aqueles que já experimentaram, nasceram de novo, já foram possuídos, habitados e estão habitados pelo Espírito de Deus. Há um entendimento novo, a mente dele agora é a mente de Cristo, recebeu a mente de Cristo. Esses são experimentados. Mas versículo 7, irmãos: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta. Esta sabedoria estava oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Não é para a sua glória, nem para a minha glória, é para a glória da igreja. A igreja de Deus foi constituída em Cristo Jesus para o louvor da graça da sua glória. Efésios capítulo 1, de 3 em diante. É a glória da igreja. A igreja será um dia, meus irmãos e minhas irmãs, glorificada ao soar da última trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e todos nós seremos glorificados e subiremos para Ele para sempre. Esta é a glória da igreja. É desta glória que Ele está falando. Esta é a sabedoria que o apóstolo está trazendo ao seu coração, ao meu coração, e levou a Coríntios. Esse mistério, ele é Cristo. Abra sua Bíblia rapidamente em Colossenses capítulo 1, por gentileza. Fiquem tranquilos que eu estou olhando ali para a hora. Colossenses capítulo 1. Alguém já quer ir embora ou não? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo... Por favor, versículo 26. Achamos? Quem não achou, diga socorro, me ajudem aqui a achar. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Ouça e leia comigo aí na sua Bíblia, no seu celular. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Que mistério é esse, irmãos? Cristo, Jesus Cristo. O Evangelho, o poder de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, a ressurreição de Deus, o caminho de Deus, a verdade de Deus, o ser de Deus, a expressão máxima de Deus, a presença de Deus, a sua essência. Hebreus capítulo 1 diz que há muito Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias Ele tem falado por meio do Filho, Cristo Jesus, que é a expressão exata do seu ser, e que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. Escute uma coisa, meu irmão e minha irmã, o sacrifício de Jesus na cruz, aconteceu de fato aqui na terra, mas antes de acontecer na terra, ele foi acontecido na eternidade, ele aconteceu na história, ele desceu para a história, para a sua história, para a minha história, mas Deus, Pai, viu e conheceu o sangue do Cordeiro de Deus sem mácula antes da criação do mundo. Com certeza, Satanás não tomou conhecimento disto. Com certeza. Por que que aqueles homens mataram a Jesus Cristo? E se tivesse sabido quem ele era, jamais o teriam matado. Porque eram homens completamente demoníacos, cegos, naturais,
sem enxergar absolutamente nada. A revelação para eles e nada era a mesma coisa. O revelador, que é o Espírito Santo, para eles, nada. Iluminação, como que vai ter iluminação? Aonde não tem a revelação, que é a palavra de Deus, a Escritura, que está estabelecida no céu para sempre. Versículo 26, o mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos seus separados, aos seus filhos, à sua igreja, a você, a mim, a sua família, aos seus filhos, à sua casa. Que mais, irmãos? Aos quais Deus Pai quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Não apenas entre os judeus, mas entre os gentios. Isto é, vamos ler juntos. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós, como arautos do rei, anunciamos. Você e eu, meu irmão e minha irmã, somos arauto do rei, arautos de um reino, para anunciar esta boa nova, esta boa notícia em todos os rincões, inclusive na proximidade de nossas casas. Versículo 27, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria é Cristo Jesus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também, leia comigo, me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nada para Paulo, nada para José Nery, nada para o Wellington Farias, nada para Jorge Barros, nada para Sérgio Frota, nada para Francisco Chaves, nada para José João, nada, irmãos, é tudo para ele, porque tudo é por meio dele, e sem ele não existe nada. Fora de Cristo estamos todos no nada, absolutamente no nada, porque ele é tudo, tudo está nele. Amém, queridos? Portanto, irmãos, Corinto era uma cidade abarrotada desse tipo de encantadores. Mensagens e mensagens eram proferidas, enfeitadas, mensagem rebuscada por sofistas, para que juntassem pessoas. Paulo não estava interessado nisso, nem Deus. Infelizmente, hoje, nós percebemos alguma coisa parecida com isso. Há uma coleção de comentários teológicos, e o autor faz conta a seguinte história lá. O que ele conta? Ele conta que numa certa igreja, que o pastor titular era baixinho, talvez assim do meu tamanho, ou não sei se maior ou menor, mas ele era de baixa estatura. Então havia uma conferência, e no meio dos conferencistas, dos pregadores, havia um pastor que era muito alto. Ele deveria ter aí 1,90 m, 1m e qualquer coisa. Então ele era muito alto. Esta igreja não era tão grande, mas no púlpito havia um vitral. O irmão sabe o que é vitral? Vitral. E no vitral havia uma cruz, uma silhueta de uma cruz, provavelmente iluminada. Não sei se era iluminada ou era de madeira, mas havia uma cruz ali. E os conferencistas trocavam. Um pregava, depois outro pregava e tal. E o pastor da igreja, o pastor titular desta igreja, baixinho, também pregava. Devia ser irmão do Zaqueu. Não é brincadeira, irmãos. O fato é que, num certo momento, uma criança estava do lado da sua mãe, e o texto diz lá, que ela cutucou a mãe dela e disse: mamãe, cadê aquele pastor? Ela disse: qual pastor, filho? Aquele pastor que quando ele está pregando, a gente não enxerga Jesus. Ela disse: como assim? Ela disse: porque quando ele fica bem na frente, e a gente não vê a cruz, a gente não vê Jesus. Ali, irmãos, é uma percepção de uma criança, mas ela tem muito a ver com os dias de hoje. Hoje de manhã eu anunciei aqui que nós vamos ter a conferência de grupos familiares. Muito bem.
E como eu estava pensando neste assunto, eu disse: irmãos, a conferência de grupos familiares vai acontecer para toda a igreja. E vocês escutem uma coisa: o pregador desta conferência é o Senhor Jesus Cristo. O pregador é o Senhor Jesus. Ele é o pregador por excelência, porque toda a honra, toda a glória lhe pertence. Agora ele usará o pastor Mário Vegas, que é um instrumento muito precioso nas mãos dele, para ministrar a sua palavra. Os irmãos, observem que quando vai ter assim uma conferência, ou alguma coisa assim um pouco mais diferente no seio da igreja, Jesus aparece? Não, irmãos, aparece o nome do pregador, porque ele é abarrotado de conhecimento teológico, e ele vai fazer descer fogo não sei de onde. Estou exagerando aqui. Nada contra isso, irmãos. Mas isso acaba trazendo para o pecador, pregador, uma certa, é que eu sou o cara, Olha, irmãos, o pastor Hélio está ali, está com sono ele. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, uma coisa aqui, olha, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Alguém pode estar olhando para mim agora e dizer assim: poxa, mas esse pastor ele é muito assanhado, ele é muito tal. Aí você olha pastor Francisco assim, pastor Edson, esses camaradas é supimpa mesmo. Meus irmãos, olhem para cá. Quantas vezes, irmãos, se está em pé aqui, graças a Deus, porque tem esse negócio aqui de madeira, porque você está aqui pregando como arauto do rei, a palavra, e as suas pernas têm vontade de fazer assim, porque não é brincadeira isto, irmão, isso é a palavra de Deus, esta palavra é eterna, é um privilégio enorme, sermos crentes em Jesus, e termos as profundezas de Deus em nossa vida, e essa profundeza está em Cristo. Portanto, irmãos, o êxito não é do homem, todo o êxito da igreja pertence exclusivamente a Deus. Agora, veja de novo comigo o ápice desse mistério, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que mais, irmãos? Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é isto, irmãos? Cristo em vós, esperança da glória. É o poder de Deus, é a graça de Deus que está em você, está em mim. E agora, por isso a gente vai viver pecando negativo. O que nós precisamos, irmãos, é viver isto, crer na Escritura, não no conto da carochinha, crer na Escritura. Veja o versículo 28 do capítulo 1, por gentileza. Veja comigo aqui, já vou encerrar. Versículo 28. Você está olhando na sua Bíblia? Quem está olhando, diga amém. E Deus Pai, escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, também pelo mundo, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou que se acham que são. Parece Corinto, parece o mundo de hoje, a arrogância, a petulância que encontramos, às vezes até no meio da igreja mesmo. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 30, irmãos, que texto precioso, que revelação, mas vós sois dele. Como é que você é dele? Em Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus se tornou em nós, da parte de Deus, ele se tornou sabedoria, ele se tornou justiça, ele se tornou santificação, e ele se tornou redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se, se anime, se alegre, viva a graça de Deus, sirva a Deus, mas a glória é do Senhor, a glória é do Senhor. Eu quero apenas tocar aqui no terceiro ponto.
Terceiro ponto, irmãos, a revelação de Deus. A revelação de Deus está contida entre os versículos 10º e 16º. Já lemos até um versículo aqui, mas vamos para ele. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas do oceano. Vai sondar no fundo do mar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Olhe na sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Assim também as coisas de Deus, os assuntos de Deus, os mistérios de Deus, a revelação de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós que temos recebido o Espírito, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, pago ou gratuito? Gratuitamente. Aqui está então a revelação de Deus. Se Deus não tivesse colocado no seu conselho eterno de revelar-se ao homem depois da queda, nada, irmãos, saberíamos sobre Deus. Mas Ele propôs, na sua fidelidade eterna, nos tempos ocultos, revelar-se. E a sua revelação final terminou na cruz. O Cristo eterno, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Portanto, irmãos, há uma revelação chamada de revelação geral. A revelação geral é conhecida pela criação. O Salmo 19 diz isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Romanos capítulo 1, versículo 20 também fala sobre isso, sobre as coisas que foram criadas. Mas há uma revelação especial, há uma revelação que estava oculta, há uma revelação que ela precisa ser compreendida e clarificada no nosso entendimento, no nosso coração interior, irmãos, e servida na nossa vida. É o Cristo encarnado. Esta é a revelação especial, absoluta, eterna, e que o crente não pode abrir mão e nem deve abrir mão. E nesta noite eu quero perguntar a você que está aqui me ouvindo, ou está ouvindo o Senhor: você é salvo? Você é salvo mesmo? Ou você tem dúvida? Vive atormentado? Tem um dia que você é, tem um dia que você não é. O que acontece dentro de você? Porque o texto está dizendo aqui que o Espírito Santo, Ele deu a revelação, Ele é o revelador, e Ele é o iluminador. Vocês imaginem que, eu arrumei aqui agora, a luz aqui está ligado, está muito bonito, é noite, e aí eu arrumei aqui agora uma lona grande, uma lona aí de uns 5 metros, uma lona. Que cor, pastor Hélio, está a lona? Amarela, preta ou branca? Preta. E eu botei a lona aqui em cima dessa caixa de som. Pronto, está aqui, ó. E vocês chegaram aqui, está tudo iluminado, e tem um negócio aqui coberto com uma lona. E eu estou dizendo para vocês que aqui debaixo dessa lona tem um mistério. E aí começa então a aquecer a curiosidade, principalmente das mulheres. Brincadeira, irmãos. E agora está aqui então uma coisa aqui oculta, escondida. E aí uma pergunta: vocês querem conhecer isso? Queremos. E aí eu agarro aqui a lona, não é, presbítero Dana? Eu agarro aqui a lona e eu vou levantando, irmãos, eu vou levantando. Quando eu vou levantando, que começa a querer aparecer a caixa de som, a luz vai embora. E aí eu tiro a lona e boto para colar. Está revelado ou não está revelado? Está ou não, irmãos? Claro que está revelado. Vocês estão vendo? Não. O que está faltando? Luz, claridade. Quem revelou a Escritura? O Espírito Santo. Ele é o revelador, que trouxe a revelação. E Ele mesmo ilumina esta revelação para que ela se torne vida em nossas vidas. A pergunta é esta: você é salvo? Você já está salvo? O salvo, ele não vive perturbado com este assunto, ele é perturbado com outras coisas.
não com este assunto. O salvo tem certeza da sua vida em Cristo. O salvo tem certeza do que Cristo é nele. Há um consolo que é derramado diariamente. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Isto é para o salvo. Versículo 13. Vou andar um pouquinho mais. No 12, não temos recebido espírito do mundo. Que espírito do mundo é esse, irmãos? É o espírito do anticristo, espírito de trevas. Esse mundo está em trevas. Eu vou dizer um negócio aqui muito esquisito, irmãos. Vou me arriscar a falar isto. O mundo, a sociedade sem Cristo, ela está semi-possessa, porque rejeita completamente tudo que é de Deus, absolutamente Deus. Nem preciso explicar nada, porque os irmãos ouvem televisão, lê livro, tem YouTube aí toda hora, e hoje a filosofia está muito no YouTube. Manda o like, porque se você não der o like, o meu YouTube não vai subir, e ele precisa subir porque eu sou o cara. Tudo isso aí, irmãos, está ligado, está conectado com esse sistema. Nada contra ele, nós estamos aqui, mas precisamos usar tudo isto para o louvor e para a glória de Deus, anunciando este evangelho e vivendo este evangelho para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Muito bem. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto, versículo 13, olhe comigo, também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Este é o caminhar do salvo, do crente, do Filho de Deus. Ora, o homem natural, do jeito que ele nasceu do pai e da mãe, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha na sua Bíblia, ele não aceita, porque eles são loucuras. Olha, irmãos, para os gregos, um Deus, um Salvador, um Messias, todo-poderoso, que precisa apanhar, ser cuspido, pregado numa cruz, para salvar alguns, isto é uma loucura. Isso não bate na lógica da filosofia. Para os judeus, há um texto no Antigo Testamento que diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os judeus, escândalo. Que Messias é esse? Que Deus é esse? Aqui. São loucuras. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, que discerne, o homem espiritual, ele julga. Olha na sua Bíblia, versículo 15, o homem espiritual julga, o homem espiritual discerne. Esse julgar aqui é discernir todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Esse por ninguém aqui tem a ver com não crentes e crentes, pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Algo sério, irmãos, muito sério. É o grande dilema do ser humano, é a vida eterna. Eu quero encerrar. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. O Senhor está aqui, neste salão. Feche seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Nesta noite, estamos aqui proferindo, como arautos do Rei, sua palavra transformadora, poderosa. E você tem alguma dúvida ainda com relação à sua vida em Cristo, não vou pedir para você vir à frente. O Senhor está neste salão inteiro.
Mas coloque a sua mão assim no peito, em cima do seu peito. É comigo, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê espírito de revelação no conhecimento pleno de Jesus Cristo. Derrama dentro de mim. Eu sou vaso de barro. Derrama a sua essência, a divina semente. Regenera o meu espírito caído, perdido, no teu espírito, ó Deus. Este é o dilema. Mas você pode estar aqui nesta noite e você não tem recebido, não tem pedido iluminação. Paulo chega a orar pela igreja de Éfeso, exatamente pedindo a Deus espírito de revelação e conhecimento, no pleno conhecimento de Cristo. Não é pecado pedir isso. Hoje à noite é o momento de fazermos isso. O Senhor está chamando você para uma intimidade maior. Pai eterno, ó Deus, aqui está, Senhor, a sua igreja visível, aquela que o homem vê. Mas o nosso desejo, ó Deus, como homens, lendo a sua palavra, e diz que o Senhor quer que todo homem seja habilitado, separado em Cristo Jesus. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, salva vidas aqui de uma vez, ó Deus. Ilumina, Senhor, Espírito Santo, o íntimo, o interior da sua igreja, Deus, para que compreendamos, de acordo com a tua vontade, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito, aquilo que está revelado, ó Deus, porque é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por esta noite. Leva-nos, ó Deus, a termos muito mais compromisso, ó Deus, com aquilo que somos, filhos eternos de Deus, irmãos eternos uns dos outros. Louvado o teu nome, ó Deus. Pai, nós te pedimos agora também pelo Diogo, ó Deus, que está externado na Beneficente Portuguesa. Também pelo Luiz, ó Deus, que está doente. Tem misericórdia dessas duas vidas, ó Deus. Toca em suas vidas também, Senhor, nesta hora. Ó Deus, o Senhor levou pessoas a esta internet para ver, ouvir e compreender que Tu és poderoso, Senhor. O Teu poder subsiste em Cristo Jesus. Também pedimos pelo Mauro Abitibol, nosso irmão diácono, ó Deus, que está infartado, ó Deus, e vai fazer cateterismo, ou próximo ao infarto, ó Deus. Tem misericórdia do nosso irmão, ó Deus. Pelo Vinícius, ó Deus, 6 anos, ó Deus, está acamado desde sexta-feira, com forte dor de cabeça. Pai, em nome de Jesus, toca nesta criança, Senhor. Também te apresentamos o Átila, que está internado no João Lúcio, ó Deus, há 27 dias. Deus, nesta noite, Pai, faz a Tua obra de cura nessas vidas. Levanta, Senhor, as Tuas mãos, ó Deus, o Teu olhar de graça e sopra sobre eles. Te pedimos pelo de Stefano, ó Deus, de Stefano, ó Deus, Sarmento, ó Deus, que está internado na Beneficente com pneumonia e diabetes. Também, ó Deus, a Maialu Porto, Deus, não sabemos quem é esta pessoa, Deus, Tu conheces, pela sua recuperação após uma retirada de um tumor no intestino. Ah Deus, esta igreja que está aqui, ó Deus, muitos de nós fragilizados nas emoções, mas sabendo que em Ti somos mais do que vencedores, sabendo que em Ti, Senhor, podemos fazer proezas, não por nós mesmos, mas pelo Senhor, pela Sua graça que opera por meio de nós. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, nesta noite, e leva-nos, ó Deus, para nossas casas, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e o poder do Espírito Santo, sejam abundantes sobre suas vidas, meus irmãos, e sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. May